Sejam bem-vindos à teleconferência da Rumo sobre os resultados do terceiro trimestre de 2020. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Ricardo Lewin. Por favor, Sr. Lewin, pode prosseguir. Boa tarde a todos e obrigado pela presença no nosso call de resultados do terceiro trimestre de 2020. Gostaria de iniciar a apresentação comentando sobre os aspectos de ESG. O cenário de Covid-19 impôs à Rumo a necessidade de reestruturar a forma como operamos para evitar o contágio e proteger a saúde de nossos colaboradores. Esta foi uma condição necessária para garantir a continuidade de nossas operações, movimentando o Brasil de norte a sul. Desde então, realizamos mais de 17 mil testes, dos quais pouco mais de 2% foram positivos, o que demonstra o êxito das ações que implementamos. No nosso relatório de sustentabilidade de 2019, anunciamos nosso compromisso de longo prazo com algumas metas para o período de 2020 a 2025. Nos 9 meses de 2020, continuamos com evoluções significativas em termos de segurança, com redução de 44% em nosso índice de acidentes pessoais. Também, em termos de emissões, que são altamente influenciados por nossa performance em consumo de combustível, já acumulamos 5,6% de redução no ano. Isso demonstra que estamos no caminho certo para alcançar nosso objetivo de longo prazo. No próximo slide, vamos passar pelos principais destaques do resultado. Nesse terceiro trimestre, apesar dos desafios, entregamos um trimestre recorde em termos de volume, superando o recorde anterior no terceiro trimestre de 2019. Também mantivemos nossa disciplina em custos, entregando uma redução de 4% em relação ao ano anterior. O EBITDA alcançou 1,1 bilhões, 7,9% menor em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, influenciado pelas tarifas 4,2% menores e pelo mix de receita, que trouxe maior volume de açúcar na ferrovia, impulsionando os volumes de elevação e solução logística que tem níveis de margens menores. O lucro líquido no terceiro trimestre foi de 171 milhões, 53,7% menor em comparação ao terceiro trimestre de 2019, em função do menor nível de EBITDA e das maiores despesas financeiras, já que boa parte do terceiro trimestre deste ano tivemos um reconhecimento de juros sobre o contrato de renovação da Malha Paulista e Central. Destacamos também a realização do follow-on, que além de trazer redução da alavancagem já no terceiro trimestre, permitiu o pré-pagamento das outorgas da Malha Paulista e Central, que trará uma redução ainda maior nas despesas financeiras a partir do próximo trimestre. No próximo slide, vamos falar mais dos resultados operacionais. Alguns fatores impactaram a performance de volume nas operações. Na Operação Norte, houve crescimento de 3,1% no volume, novo recorde dessa operação. O fato dos produtores terem segurado as exportações de milho limitou a disponibilidade de carga para a ferrovia. Nesse contexto, usamos a capacidade para transportar mais açúcar, fazendo o volume total em toneladas crescer 9%, mas sem gerar tanto TKU e margens, já que esse produto apresenta rentabilidade inferior a grãos. Celulose e fertilizante continuam apresentando crescimento consistente. Na Operação Sul, houve queda de 5,8% no volume. O segmento de industriais continua sendo afetado pela Covid-19, caindo cerca de 20% ano contra ano. Além disso, o segmento de agrícolas apresentou performance marginalmente negativa, pois especialmente no Rio Grande do Sul, o volume foi muito influenciado por uma safra menor em função de condições climáticas. A operação de contêineres cresceu 5%, ainda abaixo do patamar normal de crescimento dessa operação, em função de restrição de demanda, também reflexo da Covid-19. No próximo slide, vamos falar dos resultados por operação. O resultado da Operação Norte foi afetado pela queda de tarifas, decorrente dos contratos negociados no início de 2020, e pela maior competitividade dos caminhões sentido Arco Norte, em função da pavimentação da BR-163 ainda sem cobrança de pedágio. Além disso, as receitas de elevação e solução logística cresceram muito mais do que o volume ferroviário, o que compensa a receita líquida, mas também traz custos variáveis maiores, já que essa operação possui margens muito menores.
Na Operação Sul, a maior tarifa ajudou a compensar parte da perda de volume, trazendo uma receita próxima à do terceiro trimestre de 2019. O EBITDA foi impactado por ganhos não recorrentes, na linha de outras receitas no terceiro trimestre de 2019. A operação de contêineres apresentou ganho significativo de EBITDA não recorrente, em função da venda da unidade de serviço de Cambé. Vamos agora passar para os resultados financeiros. Neste trimestre, realizamos o pagamento de 5,1 bilhões de reais em outorgas da Malha Paulista e Central. Com isso, o passivo de arrendamento no balanço foi de 7,9 bilhões para 2,7 bilhões de reais. Cabe ressaltar que não há alteração na contabilização do direito de uso, que continuará a ser depreciado ao longo da vida útil das respectivas concessões. No que diz respeito às despesas de juro, como o pré-pagamento foi realizado na segunda quinzena de setembro, houve apenas uma pequena redução em juros nesse mês. Caso o pré-pagamento tivesse ocorrido no dia 1º de setembro, a linha de juros no mês teria ficado em aproximadamente 26 milhões de reais, o que sugere o ganho possível para o quarto trimestre. No próximo slide, vamos falar sobre lucro líquido e resultado financeiro. O resultado financeiro no trimestre aumentou 46%. O custo da dívida foi afetado em 23 milhões pelo menor ganho de marcação a mercado da dívida, parcialmente compensado pela queda do CDI. Outras despesas aumentaram principalmente pelo aumento de 88 milhões em outorgas e arrendamentos operacionais, devido à renovação antecipada da concessão da Malha Paulista. O lucro líquido caiu 54% em função do menor EBITDA e das maiores despesas financeiras descritas anteriormente. Importante ressaltar que, com o aumento de capital e, consequentemente, com o pré-pagamento das outorgas realizadas nesse trimestre, a partir do quarto trimestre de 2020, teremos despesas financeiras significativamente menores e, por consequência, uma melhor contribuição para o lucro líquido. No próximo slide, vamos ver o endividamento. Nossa dívida caiu de 7,9 para 6,5 bilhões, principalmente em função dos recursos remanescentes do aumento de capital no valor de 1,3 bilhões de reais. Com isso, a alavancagem foi reduzida para 1,7 vezes EBITDA. A Rumo fechou o trimestre com caixa de aproximadamente 10 bilhões de reais, o que deixa a companhia numa situação bastante confortável do ponto de vista de liquidez e frente a seu cronograma de amortizações. No próximo slide, vamos falar um pouco sobre o cenário de mercado para o milho e soja. Com relação ao mercado, falando agora de milho em 2020, segundo as projeções da Agroconsult, o Brasil deverá exportar 35 milhões de toneladas, com redução de 4,3 milhões de toneladas em relação a 2019. Vale ressaltar que de fevereiro a setembro, o volume exportado está 6 milhões de toneladas abaixo do mesmo período de 2019, o que sugere que há disponibilidade do grão para o quarto trimestre. No entanto, como o produtor brasileiro vem cadenciando mais o ritmo de comercialização, não é possível afirmar que o que está disponível será exportado em 2020. Já com relação a 2021, é projetada a produção recorde 8% acima da safra de 19 e 20, além do estoque projetado para 2021 de 8 a 10 milhões de toneladas. A comercialização da safra já está bem avançada, atingindo 40% no centro-sul do Brasil e 63% no Mato Grosso, números acima da média histórica. No próximo slide, vamos abordar o mercado de soja. Para 2021, as projeções preliminares da Agroconsult para a soja apontam um crescimento de 6,4% na produção brasileira e 2,6% na exportação brasileira dos grãos, e um aumento de 4,7% nas exportações do estado do Mato Grosso. O plantio, que sofreu um atraso no início da janela por conta de condições climáticas desfavoráveis, já está em recuperação, atingindo 62% no Mato Grosso, em novembro de 2020. Ainda, segundo a AG Rural, a comercialização da safra 2021 está adiantada com relação aos anos anteriores, e já alcança 56% no Brasil e 68% no Mato Grosso. Me acompanhe para o próximo slide para falarmos da Malha Central. Na Malha Central, as obras seguem aceleradas e se encontram em estágio avançado para que essa nova malha se torne operacional em 2021. Nesse slide, podem ser vistas as obras de via em alguns dos trechos da nossa malha. No próximo slide, trago a vocês mais detalhes sobre os terminais que teremos nessa operação. Como comentei,
Para o início das operações de 2021, 2 terminais serão concluídos no primeiro trimestre e no terceiro trimestre do próximo ano. O primeiro deles é o terminal de São Simão, em Goiás, com foco em grãos, e que está sendo construído a partir de uma parceria com um cliente chamado Caramuru, e ficará a ponto no primeiro trimestre de 2021, com capacidade para carregar 1,5 milhões de toneladas. O segundo é o terminal de Rio Verde, também em Goiás, que em seu primeiro estágio servirá grãos, com capacidade para 8 milhões de toneladas, e deve ficar pronto para receber volumes já no terceiro trimestre de 2021. Como pode ser visto na tabela deste slide 20, há grande interesse por parte dos nossos clientes nessa operação, que está trazendo uma série de investimentos feitos por terceiros, indicando importante crescimento na malha central nos próximos anos. Por favor, me acompanhe para o próximo slide. Nesse slide, ilustramos as obras nos terminais de São Simão e Rio Verde, ambos no estado de Goiás. Os terminais seguem com suas obras aceleradas para que o cronograma falado há pouco seja cumprido. Estamos muito animados para o início dessa operação e devemos trazer mais informação sobre ela à medida que nos aproximamos da conclusão de suas obras. Com isso, encerro a apresentação desse terceiro trimestre de 2020 e fico à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Vale lembrar que esta sessão será realizada em inglês com tradução simultânea para o português. Caso haja alguma pergunta, por favor, digite *1. Caso tenha mais de uma pergunta, anuncie no início e formulem uma por vez para garantir melhor fluidez nessa sessão. Ou, se preferirem enviar a pergunta pela internet, basta clicar no botão Speaker. Quando suas perguntas forem respondidas, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho e utilizarem ao efetuarem a pergunta para mantermos a ótima qualidade de som. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é de André Rachem, do Itaú. Olá a todos. Minha primeira pergunta é sobre a Operação Norte. Vocês poderiam falar um pouco sobre como estão vendo a pressão nos preços? Se pudessem falar um pouquinho como estão vendo isso e as negociações para o ano que vem, isso seria muito útil. A segunda pergunta é sobre a alocação de capital. Ontem vimos a aprovação do governo de várias malhas do leilão. Se puderem discutir um pouquinho como vem esse leilão. Isso pode ser complementar à Ferrovia Norte e Sul? E gostaria de saber os seus pensamentos com relação a isso para os próximos anos. Muito obrigada. Olá, André. Aqui é o Ricardo. Muito obrigado por sua pergunta. Desculpe, o áudio não estava muito bom. Acho que a primeira pergunta foi sobre a pressão nos preços, né? E depois sobre contratos, autorizações, são vários itens. Então, eu gostaria de começar falando um pouco a respeito da concorrência, a pressão nos preços. Isso não é novidade para vocês que a pavimentação da BR-163 tornou o transporte no Arco Norte mais barato. E isso trouxe pressão para nós durante o ano. Outra coisa que aumentou a pressão nos preços foi a redução dos preços de combustível. Quando o preço dos combustíveis cai, os caminhões se tornam mais competitivos. E é claro que esse transporte depende mais de caminhões do que de nós. Isso traz mais competitividade no Arco Norte. Nós sabemos que existe uma concorrência aí no curto prazo. Eu sempre digo que essa concorrência é totalmente assimétrica, já que não existe nenhum motivo para a pavimentação da BR-163 do governo e não
fazer o pedagiamento. Então, realmente é uma concorrência muito assimétrica, porque dá muita vantagem aos caminhões. E essa concorrência assimétrica, devido à falta de pedágios, pressionou os preços. A empresa está lidando com essa questão e vai continuar a lidar com essa questão. A empresa não vai alterar a sua estratégia devido a essa concorrência assimétrica de curto prazo. Manteremos a nossa estratégia e continuaremos a ser uma empresa concentrada na escalabilidade. Estamos concentrados no custo, sempre digo, estamos focados na redução dos custos, diluição dos custos fixos, redução do custo variável, aumentando a eficiência e reduzindo a dependência dos combustíveis. E após fazermos isso, nos tornaremos cada vez mais competitivos. E é isso que estamos fazendo. Também temos a extensão para Lucas do Rio Verde, que estamos trabalhando, e essa solução será mais acessível. Então, do nosso lado, estamos lidando com essa questão da pressão nos preços. O que não depende de nós, estamos aguardando o leilão da BR-163, que deveria acontecer ao final desse ano. Acho que não vai acontecer. Isso deverá passar para 2021, não sei se início ou final do ano, mas esse é um efeito de uma vez. A ação vai acontecer, o leilão vai acontecer, e isso vai trazer de 15 a 25 reais a mais por tonelada em cima do preço para os caminhões. E aí isso vai tornar a concorrência, mais uma vez, assimétrica, sentido norte ou Santos. Então, essa é a primeira parte da sua pergunta. Você também perguntou com relação ao próximo ano. Eu não gosto de responder sobre isso, porque são informações muito estratégicas, e eu não gostaria de divulgar informações demais a respeito disso. O que eu posso dizer é que vocês têm seguido muito proximamente e sabem que temos vendas antecipadas das safras. Então, seria justo dizer que a demanda para o take or pay acompanhou essa antecipação e está muito melhor do que anos anteriores, principalmente quando falamos do primeiro semestre do ano que vem com relação à soja. Foi aí que comercializamos mais volumes. Com relação aos preços, o que eu posso dizer é sobre o primeiro semestre, que deve ser um pouco melhor do que o desse ano. É importante levar em consideração tudo o que eu te disse. A BR-163 está aí, sem pedágio, então não existe nenhum milagre com relação a isso para o ano que vem. Um pouco melhor, você sabe que temos feito um trabalho comercial muito bom. O nosso novo VP tem foco total na relação comercial, estarmos mais próximos dos clientes. Temos trabalhado muito para trazer pessoas que entendam melhor o mercado. Então, a nossa área de inteligência de mercado, a nossa área também de precificação está trabalhando na tecnologia para ter um melhor entendimento. As coisas vão acontecer. Porém, temos aí essa concorrência assimétrica. E eu espero ter respondido essa parte da sua pergunta. Você perguntou sobre alocação de capital. Não sei se eu entendi muito bem, porque o seu áudio não estava muito bom. Eu posso repetir a pergunta. A pergunta, a parte da resposta da primeira pergunta foi muito clara. Muito obrigada. As perguntas de curto prazo com relação à BR-163.
A segunda é com relação ao combustível. Isso pode ser complementar à Ferrovia Norte-Sul. Vai ter um equilíbrio com os grãos do Oriente Médio, ou se haverá algum risco se vocês não participarem levando o cargo na Ferrovia Norte-Sul. Olha, eu vou ser muito direto aqui, nós não vemos nenhum risco em potencial para a malha central. Malha central vai até Tocantins e até talvez o sul de Goiás. E a YOCO é uma ferrovia que trabalha principalmente com minerais. Ela não trabalha com agricultura, eles vão só até Caetité. Então, isso não representa nenhum risco. Nós temos obrigações fiduciárias, vamos estudar o assunto. É claro que existem poucas oportunidades ferroviárias no Brasil, mas isso não está 100% relacionado aos nossos negócios. Como eu disse, nós somos a espinha dorsal da agricultura do Brasil. Nós transportamos produtos agrícolas nas áreas onde temos as principais culturas do Brasil e o nosso foco é transportá-las no norte para Santos, Paranaguá, Rio Grande, Santos. Ou seja, isso não é 100% relacionado aos nossos negócios, mas temos obrigações fiduciárias e vamos estudar o assunto. Muito obrigado, ficou muito claro. A próxima pergunta é de Bruno Amorim, da Goldman Sachs. Olá, boa tarde a todos. Tenho duas perguntas. A primeira é adicional à questão da BR-163 e os preços. A empresa investiu na força comercial? Quais são as iniciativas que vocês estão implementando nesse sentido? E a segunda pergunta é sobre o ano que vem, pensando na safra de soja. Os volumes de soja para exportação deverão ter um atraso de 1 mês ou 2. Talvez esses volumes começarão a aparecer no final de fevereiro, março. E se isso acontecer, o que vai acontecer com o ciclo do milho? Também não vai ficar atrasado por 1 ou 2 meses? Quais são suas opiniões a respeito disso? Obrigada. Olá, Bruno. Prazer falar com você. Eu vou responder a primeira parte da pergunta e o Gustavo responderá com relação à safra de soja. Como eu disse, o que nós fizemos este ano com relação às iniciativas comerciais, o que eu disse é muito importante, então vou reiterar. Desde o início do ano, temos uma área de inteligência de mercado que está 100% concentrada em entender o mercado, onde são as áreas de oportunidade, o que está acontecendo em termos de concorrência. Também temos uma área de precificação para otimizar nossos resultados. E quando eu digo otimizar, Bruno, eu não estou falando de 2020 nem de 2021. Uma empresa ferroviária é uma empresa de longo prazo. Então, eu estou falando do longo prazo quando eu falo sobre otimização. Isso tem a ver com o novo vice-presidente, estamos mais próximos dos nossos clientes, estabelecendo parcerias de longo prazo com os clientes, entendendo as suas necessidades. Temos feito tudo isso aqui. Não vou entrar em detalhes, porque são coisas muito estratégicas, mas temos trabalhado de forma estratégica
e pensado no longo prazo para predominarmos, principalmente no Mato Grosso. Nós somos a logística mais competitiva do Mato Grosso. Não existe nenhuma outra forma ou solução logística que seja mais competitiva do que a nossa. Bem, com relação à segunda parte da sua pergunta, Paulo, você gostaria de responder? Sim. Bruno, você está certo. Nós temos uma dinâmica diferente para o ano que vem. Todos sabem que a safra de soja teve um início atrasado esse ano, o plantio ficou atrasado. A primeira safra de milho foi um pouquinho antecipada, então no ano que vem teremos a primeira safra de milho que oferece as cargas para o mercado local. Nós não nos beneficiamos muito desse tipo de carga, porque é mais para atender o consumo de milho do Brasil. Então, essa primeira safra de milho vai acontecer na janela normal, mas teremos uma safra de soja atrasada. Nesse sentido, é importante entendermos que esse ano teremos estoques que serão arrastados para o ano que vem. E esses estoques serão arrastados para o ano que vem porque haverá um espaço entre a primeira safra de milho e a segunda safra de milho. Porque essa segunda safra de milho, que é a que transportamos para exportação, começará apenas depois de concluirmos o ciclo da soja. Então, como a soja está atrasada, a segunda safra do milho também terá um início um pouco postergado. Isso pode ser muito lucrativo para os produtores, eles podem preencher esse espaço entre as duas safras de milho utilizando seus estoques desse ano. Então, um dos motivos pelos quais os produtores estão segurando parte da safra do milho para o ano que vem é porque eles estão estimando que, principalmente durante esse espaço entre a primeira e a segunda safra de milho, os estoques de milho poderão ser muito lucrativos, porque serão o único milho disponível no mercado. Com isso, esperamos ter, ainda é muito cedo para dizer, mas de acordo com o aumento da área plantada de milho, que deve aumentar em 4% no Brasil e quase 6% no Mato Grosso, estamos esperando um aumento na produção de mais ou menos 8%. E, quando somamos isso aos estoques, muito provavelmente teremos um aumento de exportação em 12% no ano a ano. Então, poderemos ter uma boa disponibilidade de milho, mas principalmente no início da janela, isso será muito mais baseado nos estoques do que na segunda safra de milho, que estará um pouco atrasada, assim como aconteceu com a safra de soja. Muito obrigado, ficou muito claro. Bruno, só para complementar, uma coisa que o Gustavo disse, e voltando à pergunta do André, é importante dizer que no ano passado demoramos mais. Perdão, não é ano passado, esse ano, nós ainda estamos em 2020. Esse ano demorou mais para fecharmos os contratos de take or pay. Ficamos mais expostos ao mercado spot. Essa é uma estratégia que estamos seguindo, mas só para enfatizar o que eu disse para o André, né? Quando ele perguntou sobre as nossas iniciativas comerciais.
Temos mais comercialização e vamos utilizar o trabalho de forma melhor em termos de take or pay, porque estamos acompanhando essa comercialização antecipada. Essa comercialização de soja está antecipada e nós também estamos antecipando os nossos contratos com os nossos clientes. Isso nos deixa otimista com relação aos volumes, pelo menos de soja. Você sabe que o milho é mais difícil de entender, porque tem a variação durante o ano. Mas estamos bem também em termos comerciais. Muito obrigado. A próxima pergunta é de Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI. Olá, eu tenho duas perguntas. A primeira, sobre o CAPEX para esse ano. Estamos falando de 1,2 bilhões de reais em termos de CAPEX. E aí também temos a conclusão da Malha Paulista. Eu gostaria de saber se vocês poderiam falar sobre o crescimento de capacidade esse ano e o que pode ser esperado para o próximo ano, especificamente no caso da Malha Paulista. E a segunda pergunta, recentemente houve uma mudança na Constituição Estadual do Mato Grosso, que permitiu que o governo local aprovasse a construção de ferrovias. Vocês têm algum plano para Lucas do Rio Verde com relação a essa nova legislação? Olá, Vitor. Eu vou responder a primeira pergunta e talvez o Ricardo possa comentar com relação à sua segunda pergunta. Com relação ao CAPEX de extensão, nós fizemos o nosso trabalho, expandimos a capacidade. Infelizmente, houve uma diferença na diversificação de cargas que produzimos, que não estão produzindo tantas TKUs. Se o mix fosse o mesmo do ano passado, seria diferente. Por exemplo, tivemos volumes mais altos de açúcar, que geram muitas toneladas transportadas, mas não produzem o mesmo número de TKUs. Então, não estamos maximizando a nossa capacidade quando transportarmos o açúcar, mas era a única opção, e como eu disse anteriormente, os produtores estavam segurando o milho para poder exportá-los mais tarde a um preço mais alto. Outra coisa importante de enfatizar é que, devido à Covid-19, não tivemos muito dos nossos volumes, principalmente na Operação do Sul, houve uma queda considerável na demanda do segmento industrial. Então, essa capacidade está ociosa e, contanto que consigamos recuperar essa demanda em industriais, e esperamos que isso aconteça em breve, conseguiremos voltar a transportar mais volumes nesse segmento. E aí, nossa capacidade ficará mais clara. Vocês podem avaliar os volumes e ver como estamos indo em termos de volumes. Com relação ao ano que vem, como o Ricardo disse, o nosso plano continua. No início do ano, teremos os trens mais longos, investimentos muito importantes sendo feitos na Malha Paulista, teremos a entrada da Operação Central, que também exigirá mais capacidade na Malha Paulista. Ou seja, estamos fazendo todas as extensões, tentando seguir o nosso cronograma de uma forma que nos permita ter mais volumes no ano que vem, principalmente porque teremos esse gatilho novo, que é a malha central, que vai exigir muito mais capacidade. Acho que talvez o Ricardo possa falar a respeito da segunda pergunta. Sim, obrigado, Gustavo. E Vitor, muito obrigado pela ótima pergunta.
Só para alinhar as informações para todos, o Estado de Mato Grosso recentemente aprovou uma emenda da Constituição local do Estado. Aqui no Brasil, isso se chama PEC, que permite que o Estado autorize qualquer projeto ferroviário no Estado. Não pode ser fora do Estado, mas dentro do Estado de Mato Grosso. Isso já existe no sul do Brasil. A Ferroeste no Paraná é um exemplo disso. Mas como vemos isso? Isso reforça a importância desses projetos para a comunidade do Mato Grosso. E também que o governo quer acelerar as coisas para nós, isso é muito importante, porque é outra opção. Então, agora temos outras opções para começar a construir nossa extensão para Lucas do Rio Verde. Lembrando que Lucas do Rio Verde é um projeto importante para a competitividade da agricultura no Mato Grosso, que é líder de agricultura no Brasil, é um player muito importante no mundo. E é importante dizer que, apesar de termos essa opcionalidade, ainda acreditamos que o governo federal aprovará esses projetos em breve. Esses projetos são muito mais eficientes do que qualquer outro tipo de projeto para o Mato Grosso. Isso já foi estudado e vai aumentar a competitividade. Uma coisa que vocês não leram nos jornais, mas que é importante e que as pessoas não falam muito sobre isso, é que as licenças ambientais para as extensões foram transferidas do IBAMA para o CALCEMA. Que é a Secretaria do Meio Ambiente de Mato Grosso. Isso vai acelerar a aprovação ambiental dos projetos. Então, além da PEC, essa mudança também é muito importante e vamos continuar a trabalhar nisso para conseguirmos a aprovação e continuarmos a progredir nos nossos projetos. Depois que for 100% aprovado, estaremos 100% prontos para começar a trabalhar. Ok, muito obrigado. A próxima pergunta é de Rogério Araújo, do UBS. Olá a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Tenho algumas perguntas. A primeira é: existe alguma forma de isolar a pavimentação da BR-163 das tarifas no norte para termos uma ideia de quanto os preços de frete caíram em reais por tonelada, isolando isso? Eu estou perguntando porque eu quero saber se existe alguma outra pressão de preço no curto prazo, antes do pedagiamento. Existe alguma outra pressão potencial nos preços? É possível fazer esse tipo de cálculo? Olá, Rogério. Eu vou tentar responder a sua pergunta. Bem, quando comparamos com o ano passado, vemos os preços do frete sofrendo uma queda de mais ou menos R$ 35 por tonelada no Arco Norte. Eu acho que é justo dizer que de 12 a 16 reais por tonelada tem a ver com a queda dos preços dos combustíveis, mas todo o resto tem a ver com a pavimentação da BR-163 sem o pedagiamento. Então, quando lemos os documentos, antes da privatização, tínhamos de 15 a 25 reais por tonelada a mais. 25 com a premissa de que os caminhões
sobem carregados e voltam vazios, que é o caso básico, mas é claro que alguns caminhões podem voltar com outras cargas, mas nós acreditamos que a maior parte dos caminhões voltam vazios. Isso pode ter um impacto enorme em termos de competitividade. Então, hoje, com os preços atuais de combustível, para voltarmos aos níveis anteriores de competitividade, precisamos do pedagiamento e, como o Ricardo disse, ainda não está claro quando isso acontecerá. Vai depender do governo. Então, essa é a forma mais fácil de recuperarmos a competitividade e que ela volte aos níveis anteriores à pavimentação da BR-163. Muito claro. Obrigada. A segunda pergunta é sobre a capacidade. Vocês mencionaram os trens mais longos. Poderiam falar um pouco sobre quando isso vai começar e qual vai ser o impacto nos volumes e no custo? E, além disso, também, se alguém pudesse comentar sobre o Porto de Santos, os investimentos que estão sendo feitos lá, os terminais, o que e quando podemos esperar que os gargalos sejam resolvidos ali? Muito obrigado, Rogério. Eu vou começar e o Ricardo pode falar sobre o Porto de Santos. Nós planejamos ter os vagões de 120 no ano que vem. Não será 100% dos trens que funcionarão com os vagões mais longos, mas ao longo do ano teremos a opção de aumentar a porcentagem de trens com vagões mais longos. Com relação aos custos, é claro que quando passarmos para os trens mais longos, isso vai nos ajudar a aumentar a velocidade média, a melhorar o consumo de combustível. Isso faz com que a nossa operação fique muito mais eficiente, nos permite reduzir os custos e também aumentar a escalabilidade do negócio. Com relação aos volumes, é claro que isso fica sujeito à capacidade do porto, como o Ricardo comentará, mas também a determinadas condições de mercado. Então, com os trens mais longos, a empresa terá um grau de flexibilidade para tentar aumentar a capacidade no curto prazo. Antes, quando você depende da construção de infraestrutura, é muito mais difícil você ter mais capacidade no curto prazo. Com os trens mais longos, podemos reagir mais rapidamente em termos de capacidade. Vai depender dos volumes e da demanda, mas reunindo tudo isso, vai depender do nível da demanda, da disposição dos clientes de se engajarem com mais contratos take or pay e a capacidade que teremos no Porto de Santos. Ricardo, você gostaria de comentar a respeito do Porto de Santos? Olá, Rogério. Rogério, em Santos, nós estamos testando há anos. Temos diversos projetos e lentamente estão eliminando os gargalos do Porto de Santos e fazendo com que ele se torne mais eficiente. Fizemos diversos investimentos no P16, T19, diversos projetos foram feitos na entrada do porto. Atualmente, temos projetos no pipeline que não são transformacionais, mas que vão ajudar a eliminar gargalos no porto. Vou falar o nome de dois. Você já deve ter ouvido. Pacuco, a terceira linha de Paquetá. São melhorias que estamos implementando, que não são tão onerosas assim, mas que trazem
uma boa melhoria de capacidade para o Porto de Santos. Existem outros projetos em que estamos trabalhando. Você deve ter lido no jornal. O governo está estudando a construção de um loop ao lado do nosso terminal. Isso vai melhorar a capacidade do porto e também teremos uma linha do lado externo do porto entrando no porto e fazendo todo o carregamento dos trens. Esse loop é muito importante. Existem outros projetos mais concentrados em terminais. Podemos participar desses projetos de formas diferentes. Por exemplo, podemos participar da melhoria de novos terminais, da construção de novos terminais, sendo parceiros de equity, parceiros comerciais, incentivando as pessoas a melhorarem as suas condições. Só para resumir o que eu estou dizendo, Rogério, nós estamos analisando duas coisas muito proximamente: a capacidade e a eficiência do porto. E nunca paramos de trabalhar nisso. E com o tempo, esses que eu já mencionei, Macuco e Paquetá, estamos trabalhando nisso e vocês vão ouvir a respeito de outros projetos, não só do lado direito do porto, mas do lado esquerdo do porto também. Esses projetos vão nos permitir investir na Malha Paulista, aumentando a capacidade. Isso vai nos permitir maiores volumes no Mato Grosso, sem que Santos seja um gargalo. Perfeito, muito claro. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia. Obrigado, Rogério. Você também. Tenha um ótimo dia. A próxima pergunta é do Regis Cardoso, do Credit Suisse. Olá, Ricardo. Olá, Gustavo. Boa tarde. Muito obrigado por responderem minhas perguntas. Tenho pergunta sobre yields. Como melhorar, como explicar as melhorias no terceiro semestre em comparação com o segundo semestre? Isso está associado ao mix, porque agora vocês têm mais milho do que soja, ou realmente é uma recuperação? Estamos falando do segundo e terceiro trimestres, mas se vocês puderem falar também como isso vai afetar o quarto trimestre e 2021 também. E a segunda pergunta é com relação a preços também, volumes, mais especificamente com relação à extensão do terminal de Rondonópolis. Vocês acham que isso vai reduzir as linhas de caminhões, vai ter algum impacto nos fretes entre Sorriso e Rondonópolis? E se eu puder fazer uma terceira pergunta, vocês poderiam descrever a ordem de magnitude ou o tamanho de investimentos que vocês pretendem fazer na Malha Paulista Central nos próximos anos agora, 2021, 22 e 23, considerando que vocês fizeram uma redução de alavancagem considerável depois do follow-on. Obrigado, Regis. Aqui é o Gustavo. Vou responder a primeira pergunta e talvez o Ricardo possa comentar sobre as duas outras. Você tem razão, tivemos melhorias do segundo trimestre para o terceiro trimestre em termos de yield,
No segundo trimestre, estávamos transportando soja e a maior parte da soja havia sido negociada no início do ano. Nós tínhamos baixos preços de caminhões e o efeito dos baixos preços de combustível no mercado também. Desde então, vimos algumas melhorias no preço do combustível, o que nos ajuda aumentando o preço dos caminhões e melhorando a competitividade. Isso também melhorou os nossos yields com relação ao terceiro trimestre. E depois mudamos de soja para milho e a dinâmica mudou completamente. Negociamos mais volumes no curto prazo e, portanto, as negociações foram melhores do que as que havíamos feito no início do ano. Então, como consequência disso, tivemos yields melhor também no terceiro trimestre. No quarto trimestre, ainda não está claro. É claro que grande parte do volume ainda já está negociado, mas ainda temos uma grande parte da capacidade a ser negociada com os clientes. É por isso que é tão importante vermos qual vai ser a disposição dos produtores de comercializarem todo o milho no quarto trimestre. Então, dependendo dos volumes adicionais que vendermos e quantos volumes adicionais podermos transportar, isso talvez mude o nosso yield no quarto trimestre. Eu diria que os volumes que já negociamos podem estar próximos dos padrões do terceiro trimestre, mas ainda não estamos 100% concluídos, então ainda há volumes a ser negociados. Então, um pouco cedo para dizer o quão bem vamos conseguir negociar esses preços. Com relação a 2021, o Ricardo já respondeu. Temos preços um pouco melhor para a soja até agora, estamos bem avançados nas negociações de soja. Agora, milho. Milho não é a prioridade dos produtores e das traders. Devemos começar a negociar o milho em dezembro e aí o processo talvez seja acelerado. Eu acho que daqui a alguns meses, janeiro, fevereiro, teremos negociações melhores em termos de preço de milho. Ainda é cedo demais para dizer, mas com relação à soja, podemos dizer que está um pouco melhor, pelo menos no momento. Com relação à expansão de capacidade em Rondonópolis, eu vou deixar o Ricardo responder. Obrigada, Gustavo. Obrigado, Regis, pela pergunta. Você sabe que essa extensão de Rondonópolis ainda não estamos divulgando para o mercado nenhum tipo de yield ou volume. Deixe-me só, é importante entender a lógica, o que traz valor para essa extensão, para que você possa fazer os seus cálculos com base nisso. Algumas pessoas confundem, acham que a extensão vai trazer mais capacidade. Isso não é verdade. O que traz mais capacidade são as melhorias da malha paulista. O que me leva à sua terceira pergunta. Os investimentos que vamos fazer nos próximos anos na malha paulista vai dobrar a capacidade da malha paulista e nos permitir trazer mais volumes de Mato Grosso. Estamos falando aí em duplicar a capacidade da paulista. Isso vai nos permitir acomodar mais volumes. Aí você pode fazer a análise de mercado com relação ao Mato Grosso. O que traz valor nessa extensão é o seguinte: atualmente,
os transportes de Sorriso ou Lucas do Rio Verde para Rondonópolis são feitas por caminhões. Então, nós podemos fazer o mesmo transporte com uma tarifa semelhante. É claro que eles cobram um pouco menos, mas com uma margem muito melhor do que a dos caminhões. Então, você pode fazer as suas próprias premissas. Você pode pegar os preços dos caminhões, que deve ser um pouco mais barato, mas as nossas margens nesse trecho, que é muito mais eficiente do que a Paulista, por exemplo, mais eficiente até do que a Ferronorte, temos boas margens que normalmente trazem valor para o capex que será investido nessa extensão. Com relação à sua terceira pergunta, capex para a Malha Paulista, o que nós já divulgamos em informação pública é que estamos comprometidos a investir 6 bilhões de reais, 50% disso investidos até 2028 e 50% até 2023. É o que podemos dizer agora. No ano que vem, provavelmente divulgaremos um novo guidance de longo prazo. E aí você verá esse capex no guidance. Ok, Regis? Só para acrescentar a segunda pergunta, eu não sei se eu deixei clara a minha pergunta. Muito obrigado pelos comentários sobre a extensão, mas eu queria também saber um pouco mais a respeito da expansão da capacidade, porque temos mais dumpers de caminhão lá em Rondonópolis. Ah, desculpe. Sempre que falam de extensão, imediatamente eu penso na outra. Sim, nós fizemos um investimento em Rondonópolis para duplicar essa capacidade lá. Com relação a transbordo, é importante é que o terminal de Rondonópolis não é só mais o mais importante do Brasil, é o terminal mais importante de grãos da América Latina. Tínhamos mais de uma vez por dia e isso acabou esticando demais. Tivemos um aumento da capacidade estática e de descarregamento também. Carregamento e descarregamento. Com esse aumento de capacidade, é possível reduzir o estresse do terminal, aumentar a capacidade de transporte e reduzir o risco de quaisquer problemas no terminal. Isso já foi feito. Isso é uma das coisas que nos permitiu melhorar a capacidade pelo próximo ano. E outra coisa importante é que, ao reduzirmos o turn time dos caminhões, isso torna com que seja mais atraente para os caminhões que vão para Rondonópolis do que para o Arco Norte, porque muitas vezes os caminhões tinham que permanecer tempo demais no terminal. Então, esse tempo reduzido de permanência faz com que fique mais barato para os caminhões irem para Rondonópolis. Então, teremos mais volumes. Não sei se querem complementar com relação à expansão de capacidade. Desculpe, Regis, eu entendi mal a sua pergunta. Regis, eu acho que o Ricardo respondeu a sua pergunta, né? Não sei se você tem outra. Não, ficou muito claro. Muito obrigado.
Obrigado a você. A próxima pergunta é de Stephen Trent, do Citibank. Olá, boa tarde a todos e muito obrigada por responderem minhas perguntas. Eu tenho duas perguntas só para ter certeza que eu entendi direitinho. Quando vocês mencionaram no release que as soluções de logística criaram uma pressão nas margens de EBITDA, isso deve ser visto como um fenômeno temporário relacionado aos volumes mais altos de açúcar ou medidas adicionais que vocês implementaram durante a pandemia, ou pode ser algo mais estrutural? E a minha segunda pergunta, vocês mencionaram investidores externos. Isso nós poderemos ver acontecendo ainda para a Malha Sul? Olá, Steven, que bom falar com você. Eu vou responder a primeira pergunta e o Ricardo pode falar sobre a Malha Sul. Você tem razão. As soluções logísticas são temporárias, mas não devido à Covid. Isso pode ser uma função de grandes volumes de açúcar que tivemos esse ano. Então, contanto que a taxa de câmbio continue ajudando as exportações de açúcar, estamos observando uma demanda muito grande por açúcar e, como dissemos antes, o mercado não está muito forte com relação a milho. Então, usamos muito a capacidade ferroviária para transportar mais açúcar. Se você observar os volumes de açúcar transportados por ferrovia, estamos acima de 80%, uma meta muito alta. E, além disso, também, contanto que tenhamos um terminal no Porto de Santos que tenha capacidade para quase 10 milhões de toneladas de açúcar, precisamos complementar a quantidade de açúcar que transportamos por ferrovia utilizando terceiros. É claro que quando tivermos mais capacidade com o tempo, a empresa poderá aumentar a porcentagem de volumes transportados por ferrovia. Hoje era o que estava na mesa, então nós tivemos um resultado muito bom em termos de transporte ferroviário de Augusta, mas acabamos dependendo também de volumes de terceiro para preencher toda a capacidade que tínhamos na operação portuária. Mas, com o tempo, ao aumentarmos a capacidade, também teremos os volumes de terceiros sendo transportados por ferrovia. E é isso que é uma solução que estamos fazendo agora. E quando tivermos a capacidade, poderemos atender todo o volume. Ah, claro, faz sentido. Muito obrigado. Você poderia repetir a sua pergunta sobre a Malha Sul, por favor? Sim, claro. Eu acho que eu ouvi a sua resposta anterior a uma outra pergunta com relação a outros investimentos e parceiros de equity em potencial fazendo investimentos com vocês. E eu ouvi também há algum tempo que havia uma conversa em potencial com parceiros de equity, talvez na China, para avaliar parceiros de equity de longo prazo para a Malha Sul. Já faz um tempo e eu estava aqui pensando o que vocês têm em mente com relação a isso. Bem, o que eu falei com relação a essas parcerias nesse call é uma parceria para incentivar a melhoria de capacidade nos terminais ou eficiência nos terminais em Santos. Foi isso que eu quis dizer neste call, mas você tem razão. No passado, nós tivemos discussões sobre parceiros para a Malha Sul. Essas conversas demoraram muito e, como estamos próximos da concessão, chegou uma hora que chegamos ao fim da conversa. E hoje o nosso foco está 100% na revisão
Estamos conversando com o governo, essas conversas estão evoluindo, estamos fazendo a revisão do Sul e depois dessa revisão, como temos uma carteira de concessões, para essa concessão específica, analisaremos se vamos considerar algum parceiro, mas hoje o foco está totalmente na revisão da concessão. Ok, muito claro. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado você, Steven. Tenha um ótimo dia. Pois não, Steven? Não, eu disse apenas vocês também. Muito obrigado. Acho que temos mais uma pergunta do Rogério, é isso? Nossa próxima pergunta é do Rogério Araújo, do UBS. Olá, muito obrigado por responderem mais uma pergunta. Vocês mencionaram a pressão de alguns componentes devido à desvalorização do real. Agora temos 1,1 bilhão de reais de capex que foram mencionados. Isso inclui também a malha central. Vocês poderiam, então, nos dar um capex normalizado, excluindo a malha central? Quanto seria isso numa base anual? E quantos dos componentes estão dolarizados? Muito obrigado. Olá, Rogério. Eu vou responder a sua pergunta. Sim, você tem razão. Devido à taxa de câmbio, tivemos o aumento nos custos de alguns investimentos. Temos vagões, locomotivas que estão denominados em dólar, mas também temos alguns contratos com fornecedores que às vezes nos permite evitar um grande repasse dos custos. Então, não foi um impacto total do câmbio, mas sem dúvida tivemos algum impacto sim. Nossos investimentos atuais na malha central, no momento, não é significativo. Você pode pensar em 1 bilhão, 1,1 bilhão em termos de capex recorrente sem a malha central. Atualmente, não faz muita diferença. É claro que, ao começarmos a criar a malha central, a operar a malha central, esses números na malha central poderão subir, mas, por enquanto, não tem muita relevância. Outra coisa que deve ser levada em consideração é o fato de que, no ano passado, o CAPEX recorrente foi um pouco mais baixo no terceiro trimestre. Se você pensar em 1 bilhão, 1,1 bilhão, você não vai estar enganado. O nível de CAPEX recorrente está nessa casa, daqui para frente. Muito claro, Gustavo. Muito obrigado novamente. Obrigado, Rogério. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Ricardo Lewin para as considerações finais. Senhor Lewin, pode prosseguir. Desculpem, eu estava mutado. Eu gostaria de agradecer a todos pelas excelentes perguntas de hoje. Caso tenham alguma dúvida, alguma pergunta adicional, por favor, sintam-se à vontade para falar comigo, com o Gustavo ou com a Mariana. Muito obrigado e tenham um ótimo dia. Com isso, concluímos a teleconferência de resultados do terceiro trimestre da Rumo. Muito obrigado e tenham um ótimo dia.